Hoje eu vim apresentar aqui meu trabalho de geografia sobre arenização. Sou da turma 1D2. No meu grupo participa Renato Ferreira e Ana Luísa e o Igor Pedrosa. Hoje a gente fala um pouco sobre a arenização. A arenização consiste no processo de formação de bancos de areia no solo, em um fenômeno equivalente à desertificação, diferenciando-se dessa por manifestar-se em áreas do clima úmido e relativamente chuvoso, além de ser comum em solos de composição primitivamente arenosa. O processo de arenização é considerado um problema de ordem ambiental e também socioespacial, pois é responsável pela devastação de áreas de conservação e por tornar solos voltados para agropecuária inférteis. Com isso, suas causas e efeitos necessitam de exatos e eficientes diagnósticos com vistas para evitar seu prolongamento para outras áreas. As principais causas da arenização dos solos são de origem antrópica, como a retirada de cobertura vegetal e a atuação intensiva da agricultura ou pecuária em locais de solos de composição arenosa. Com isso, há um empobrecimento da camada superficial e uma maior exposição de lavagem causada pelo escoamento da água de chuvas, provocando um acúmulo de sedimentos em formas areais. Desse modo, para conter o avanço do processo de arenização, é preciso identificar as áreas cujos solos apresentam uma predisposição para essa ocorrência e fazer o uso comédito deles, tomando medidas para conter a erosão laminar. Essas medidas incluem a preservação da vegetação e a adoção de técnicas de cultivo, especialmente voltadas para esse intuito, a exemplo das curvas de nível. A maior parte dos sedimentos responsáveis pelo acúmulo e formação dos areais, que tornam os solos improdutivos, advém de áreas um pouco mais altas, o que explica o fato de a arenização ser mais comum em regiões que registram a existência de desníveis nas formas de relevo. Além da água das chuvas, outro importante agente responsável pela arenização são os eventos que também auxiliam no processo de erosão, e envolve o desgaste, o transporte e a deposição sedimentar. Como já adiantamos, existe uma substancial diferença entre arenização e desertificação, cujos méritos de conceituação são atribuídos à geógrafa, pesquisadora brasileira Dirce Maria Antunes. Em seu estudo sobre o processo, então considerado como desertificação no Rio Grande do Sul, ela diagnosticou que a dinâmica do fenômeno em questão diferenciava-se por ocorrer a partir da ação da água e dos ventos, enquanto na desertificação o problema era resultado do esgotamento do solo e da evaporação acentuada. Por isso, a diferença entre a arenização e a desertificação está no fato de essa última manifestar-se em áreas de clima árido, semiárido e subúmido, onde as medidas pluviométricas anuais não costumam ultrapassar a 1.400 milímetros e a evaporação é superior ao acúmulo de água no solo. Na arenização é o inverso, pois a precipitação da água é maior do que a evaporação. E o problema ocorre justamente pela sedimentação causada pela ação da água e dos ventos, com a deposição de sedimentos em forma de areia sobre o solo. No Brasil, a arenização é oficialmente registrada na região sul do país, ao passo que a desertificação ocorre em maior grau na região nordeste, que apresenta um clima mais seco em boa parte da sua área. A arenização, por ação natural, ocorre principalmente em áreas com relevo favorável à sua formação. Este relevo geralmente consiste na presença de uma área elevada ao lado de outra baixa e plana. Essa topografia facilita a erosão e o transporte através da ação hídrica dos sedimentos da área alta para a baixa. Outra causa é a ação humana, a retirada de vegetação.
desmatamento em áreas de solo arenoso também pode gerar a arenização do solo. As consequências são depositação de areia no solo, que dificulta o desenvolvimento e a fixação da vegetação, gerando áreas extensas sem cobertura vegetal, semelhante a desertos. A arenização pode ser considerada um problema ambiental quando provocada por ação humana. Isto ocorre pois ela gera a desabilitação de ecossistema e a extinção de espécies animais e vegetais. O solo de áreas que sofrem o processo de arenização ficam pobres em nutrientes, impossibilitando a prática da agricultura. A arenização nos solos do Rio Grande do Sul promove a remoção de vegetação, além de causar a morte de animais locais em função de falta de recursos e transformar solos antes agricultáveis em locais improdutivos. Assim, faz-se necessário realizar uma fertilização química dessas superfícies e cobri-las com plantas específicas no sentido de conter os processos erosivos e garantir uma maior estabilidade dos solos. A prevenção e mitigação da arenização são fundamentais para combater esse problema ambiental, por meio da adoção de práticas de conservação do solo e da recuperação de áreas degradadas. A conscientização e o engajamento da sociedade são essenciais para promover ações efetivas de combate à arenização e garantir a sustentabilidade das áreas afetadas.